Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Sistemas Estuários Costeiros. Essa é a videoaula número 6, onde a gente vai falar um pouco sobre as cargas e concentrações dos rios afluentes. Esse é um assunto muito importante porque é através dessas cargas e concentrações que a gente pode então determinar qual é o aporte de matéria orgânica, nutrientes, de sedimentos que está chegando no estuário. Então é uma análise fundamental para fins aí de avaliação de qualidade de água em estuários. A gente precisa saber o que é que está acontecendo na bacia hidrográfica para entender a dinâmica da qualidade da água do estuário. E, como a gente já falou aqui, a bacia hidrográfica é a principal fonte de recursos, de matéria orgânica, sedimento e nutrientes para garantir a produtividade nos sistemas estuarinos. Então vamos começar. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre métodos para a estimativa de cargas e concentrações dos rios afluentes aos estuários. E tem várias técnicas, Eu vou apresentar 3 técnicas aqui hoje, que seria com base nos dados observados, com base nas cargas e no escoamento e com base em modelos de qualidade de água. Vamos começar então com base nos dados observados. Bom, o monitoramento de qualidade de água ele é possível, mas ele tem um custo elevado, porque demanda alta capacidade técnica e também de recursos financeiros para garantir um monitoramento contínuo. Esse monitoramento de qualidade de água, muitas vezes ele é realizado em baixa frequência, ou seja, uma vez a cada mês, uma vez a cada 3 meses. E muitas vezes esse tipo de monitoramento ele não é adequado para representar o regime quantitativo e qualitativo hidrológico, do que vem da bacia hidrográfica. Então é muito importante fazer uma análise em uma frequência mais alta para garantir o entendimento completo da carga que está chegando e das mudanças que estão acontecendo em relação a essas cargas afluentes do rio. Então é muito importante entender essa dinâmica, essas mudanças, que podem ser diárias, que podem ser semanais, que podem ser mensais, mas que existem e variam em função do regime hidrológico, em função da variação de cargas espacial e temporal que está acontecendo na bacia hidrográfica. Então, o monitoramento, que geralmente ele é feito em baixa frequência, muitas vezes não atende essa dinâmica que a gente precisa para os estuários, uma vez que a gente tem variações dentro do dia, dentro do ciclo de maré, então é muito variada a dinâmica de qualidade de água. Bom, geralmente o que é feito? O monitoramento em baixa frequência se faz através de coleta de amostras de água e leva essas amostras de água para o laboratório. E cada variável é analisada, então é feita uma lista das principais variáveis de qualidade de água e isso é analisado em laboratório. Então isso requer um custo muito grande, essas análises de laboratório, então o custo é muito elevado. Por outro lado, se a gente quer tentar entender melhor como é que essa variação no tempo, a gente pode utilizar, por exemplo, o uso de sondas e o monitoramento em alta frequência, como vocês estão vendo aí na figura, um tipo de sonda que é uma sonda multiparamétrica, onde ela monitora várias variáveis de qualidade de água, como por exemplo temperatura, pH, oxigênio dissolvido, clorofila a turbidez, dentre outros parâmetros possíveis de monitoramento através dessa sonda. Só que qual é o problema dessa sonda? O preço, um alto custo elevado, e a gente só consegue monitorar em um ponto. Então tem esse problema. O monitoramento em alta frequência ele requer muito recurso para aquisição desses equipamentos. Bom, outra alternativa é com base nas cargas e no escoamento, Então, o que é feito? É feita uma avaliação
de todas as cargas pontuais e difusas que existem na bacia hidrográfica, como por exemplo as pontuais, né, cargas urbanas, lançamentos de esgoto, né, devido ao zoneamento urbano, as cargas pontuais industriais, as cargas difusas da agropecuária, rurais. Então isso é feito um levantamento de todos os usos e das cargas produzidas para cada uso desse. Tá? Então é bem simples. Então, para isso é importante identificar os principais agentes produtores dessas cargas pontuais e difusas, como por exemplo as pontuais urbanas. Geralmente a gente precisa fazer um levantamento da população que contribui para essa carga dentro das sedes municipais. Na carga industrial, a gente precisa conhecer qual é a atividade industrial e qual é a carga produzida por essa atividade industrial. Então é muito importante fazer esse mapeamento dentro de cada tipo de carga pontual e difusa. No caso de cargas agropecuárias, então é muito importante fazer um mapeamento do uso do solo, observar, né, a cultura plantada ou qual é o tipo de pecuária ali naquela região e fazer o levantamento de cargas para cada uso, tá, agropecuário. Então, e aí você tem na literatura algumas tabelas para ajudar nesse mapeamento. Vou só colocar aqui uns exemplos, né? Por exemplo, as cargas urbanas. Na literatura é possível determinar alguns parâmetros de cargas per capita. O que são as cargas per capita? São cargas por unidade de habitante. Então, por exemplo, a gente tem aqui nessa tabela a carga per capita de DBO em grama por habitante por dia. O valor típico é de 50. Então, cada habitante gera por dia 50 gramas por dia. Cada habitante gera 50 gramas por dia. Fósforo total. Cada habitante gera 2,5 gramas por dia. Coliformes termotolerantes, 10 a 9 organismos por dia. Tá? Então, a gente encontra, né, na literatura facilmente essas tabelas, né, que são as cargas de poluentes per capita. Bom, além disso, as cargas urbanas, né, elas também existem, né, a carga real que chega no leito do rio. Então, a carga produzida urbana, muitas vezes parte dela ela é depurada na própria sede, ou seja, na rede de esgoto ou ao longo, né, do transporte, né, da calha, né, do transporte daquele esgoto que vai na calha até chegar no rio. Então, ou de forma indireta, por exemplo, como pelo uso da instalação de fossas sépticas, a gente joga o esgoto nas fossas e parte daquele esgoto, né, que vai para o solo, né, vai contaminar o lençol freático e vai atingir eventualmente a calha do rio pelo escoamento subterrâneo. Então é importante fazer uma análise da carga efetiva, né, que a gente chama de carga remanescente, que chega na calha do rio. E à medida que essa carga chega na calha do rio, ela vai ser transportada com um outro processo, né, de decaimento e também com uma outra velocidade referente à vazão ali que está passando no rio. Bom, além disso, é possível, né, fazer abatimento dessas cargas urbanas através do sistema de tratamento de esgotos que existe na sede municipal. Então, a gente precisa avaliar possíveis ETs, né, para avaliar a redução dessas cargas. Então, quanto efetivamente de carga de DBO, de fósforo total, de nitrogênio total está chegando na calha do rio. Então, é importante fazer o estudo dessa carga remanescente, considerando esses aspectos que eu falei. As cargas industriais, né, para cada tipo de indústria, a gente tem, então, uma carga orgânica produzida, tá? Carga orgânica de nutrientes. Então é importante também avaliar na literatura esse tipo de
carga per capita também por atividade industrial. Por exemplo aqui, o abatedouro de aves, uma atividade, né, industrial, e a gente tem aqui uma unidade aqui, número de frangos por dia, certo? E em função desse número de frangos por dia, a gente tem a carga de matéria orgânica, a carga de sedimentos totais, certo? Então é importante fazer esse tipo de avaliação. As cargas pecuárias dependem do tipo de rebanho. Então é feito um levantamento, né, da quantidade de rebanho por cabeça, e aí a gente tem então as cargas per capita por cabeça de rebanho. Então, por exemplo, o rebanho bovino, a gente tem aqui na literatura alguns valores, né, para o cálculo da DBO, que é a carga per capita. Então, cada cabeça de bovino gera 0,73 quilos por dia. Aqui tem nitrogênio total, fósforo total, coliformes fecais e tem também para outros poluentes também. As cargas agrícolas são feitas através do tipo, né, de cultura que está sendo cultivada naquela área agrícola. Então é importante avaliar esse uso do solo, né, como é que ele está sendo usado, por qual cultura, e aí a gente tem as taxas de exportação das cargas em função aqui por unidade de hectare. Então a gente só basta ter a área plantada de hectare e a gente consegue determinar então a carga dada em quilos por ano de nitrogênio total, de fósforo total e de outros poluentes também. Bom, é importante destacar que na avaliação da qualidade dos rios afluentes, né, a qualidade de água dos rios afluentes, existem dois tipos de parâmetros de qualidade de água para serem avaliados, que são os parâmetros conservativos, que são aqueles que não reagem, ou seja, eles não vão alterar sua concentração em função de processos físicos, químicos ou biológicos, exceto, né, a questão de mistura. Então eu posso ter uma confluência, que é o encontro de dois rios, e aí um rio vem com a concentração, outro vem com outra concentração, e aí eu vou ter a mistura. Em função dessa mistura, a gente vai ter uma nova concentração após a confluência. Mas o parâmetro conservativo ele não vai reagir por nenhum processo, certo? Por nenhum processo que seja. E aí, ou seja, não vai ter nenhuma alteração de sua concentração em função de reações cinéticas, como por exemplo os sais. Os sais, eles não têm nenhuma reação. Eles são transportados ou diluídos em função aí das concentrações, né, de volumes que eu tenho em cada pacote de volume. Então vai ter só transporte e diluição. Bom, e os parâmetros não conservativos são aqueles que reagem com o ambiente, né? Reagem tendo assim interação com processos físicos, químicos ou biológicos, e aí podem reduzir ou aumentar a sua concentração, como por exemplo a DBO, temperatura, coliformes fecais, a concentração de oxigênio dissolvido também é um fator, um parâmetro, né, não conservativo. Só para a gente ter uma ideia do que seria um parâmetro conservativo e não conservativo. Considere esse trecho de rio onde eu tenho uma confluência aqui, que é exatamente nesse ponto de encontro de dois rios. Esse rio aqui vem com uma concentração maior, esse outro trecho de rio vem com uma concentração menor, então aqui tem uma vazão e uma concentração, aqui tem outra vazão e outra concentração. E após a confluência, então, a gente pode determinar a concentração final, né? As vazões, após a confluência, vai ser a soma dessa vazão aqui, QA, com a QR. Mas a concentração ela é dada por essa equação aqui, que seria uma média ponderada das cargas. Entenda como carga a multiplicação entre a vazão e a concentração. Então isso aqui eu tenho a carga desse rio aqui afluente, tá? Que é a multiplicação da vazão, a vazão R com a concentração R. Aqui eu tenho a carga desse outro rio, que é a vazão A vezes a concentração A. Se eu divido pelo somatório das vazões, eu vou ter a concentração final, que é após a confluência. E observem o comportamento antes e após a confluência. Então, antes eu tinha uma concentração e após a confluência a concentração aumentou e ela continua aqui, ó. Depois continua porque não tem
nenhum outro rio chegando, o volume não está aumentando, então a concentração permanece a mesma. Quando o parâmetro é não conservativo, o que já acontece? Ao longo da viagem, vai então decorrendo o tempo, passando o tempo, e aquele parâmetro ele vai tendo algum processo, nesse caso aqui um processo de decaimento, e a concentração ela vai diminuindo ao longo do tempo e consequentemente ao longo da viagem. Chegando aqui na confluência, acontece um incremento então da concentração pela questão da mistura, a equação é a mesma, não muda, mas depois desse ponto da confluência, a gente vai tendo uma redução então das concentrações em função do decaimento desse poluente específico, que ele é não conservativo. Tá? Então tem essa diferença entre parâmetros conservativos e não conservativos, ou seja, a maioria dos parâmetros são não conservativos, então tem esse comportamento aqui, que é o que a gente vai explorar mais. Bom, os não conservativos, eles têm reações químicas, pode ter também a questão da sedimentação, o processo de sedimentação, que é a deposição de fundo, é uma transferência de massa daquele poluente da coluna d'água para o sedimento, tá? Para o leito do rio. Eu posso ter consumo na cadeia trófica, então organismos aquáticos podem consumir aquele poluente, reduzindo então as concentrações, e alguns poluentes, algumas substâncias, também têm troca com a atmosfera, como por exemplo oxigênio dissolvido, em função do processo de reação, existe troca então com a atmosfera e a concentração de oxigênio dissolvido na água pode aumentar em função de processos de reação. Os principais parâmetros para análise de qualidade de água, tanto em rios como para estuários também, são esses aqui que eu listei para vocês. Ó. A DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, ela vai dar uma noção da quantidade de matéria orgânica que existe na água. O oxigênio dissolvido, a temperatura da água, a série de nitrogênio orgânico, amônio, nitrito, nitrato, a série de fósforo orgânico e o ortofosfato, e coliformes termotolerantes, que são os principais parâmetros de qualidade de água avaliados em qualquer estudo de impacto ambiental, onde a gente tem então a qualidade de água como um foco principal. Bom, o estudo então dessas reações cinéticas é muito importante. Por quê? Porque cada poluente tem a sua reação cinética com o meio, físico, químico ou biológico. Então, por exemplo, a DBO tem reações cinéticas específicas, de decaimento ou de ganho também. O oxigênio dissolvido, mesma coisa, o processo, como eu falei agora há pouco, o processo de reaeração é um processo de ganho de massa, o ganho de um aumento de concentração. O processo de decaimento, pela degradação da matéria orgânica por micro-organismos, também é um processo de perda de massa e de concentração da DBO. Então é muito importante o estudo de reações cinéticas, e para cada substância a gente tem reações específicas. Isso é muito importante falar. Então é importante primeiro fazer um mapeamento dos processos de perdas e ganhos que estão relacionados para cada poluente, para cada substância que você deseja analisar. Bom, como exemplo na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a interação entre o oxigênio dissolvido e a DBO. Tá? A DBO, que é um indicador da quantidade de matéria orgânica. Então esses dois parâmetros eles interagem, tem uma interação muito forte, uma vez que com o aumento da quantidade de matéria orgânica eu vou ter um maior consumo de oxigênio dissolvido no meio para degradar aquela matéria orgânica. Então quem degrada a matéria orgânica? Micro-organismos, as bactérias, o bacterioplâncton faz essa função, e para isso ele precisa consumir oxigênio para trabalhar e degradar aquela matéria orgânica. Então esse é um dos melhores exemplos para a gente falar sobre essa dinâmica de qualidade de água, e os outros parâmetros são até menos complexos do que a análise dessa interação entre DBO e oxigênio dissolvido. Então vamos lá.
Como é que a gente mede DBO? Primeiro, né? A gente mede DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, através exatamente da avaliação do consumo de oxigênio por esses micro-organismos. Então a gente pega a amostra de água, leva para o laboratório, e aí no laboratório a gente tem esse equipamento aqui que é o oxímetro, e a gente mede a quantidade de oxigênio presente na água. Então isso a gente mede assim que a amostra chega, e depois, em outro período, né, depois de 5 dias, a uma temperatura de 20 graus, né, essa amostra condicionada em um ambiente, né, controlado para uma temperatura de 20 graus, e depois de 5 dias, e também, né, um ambiente onde você evita a passagem de luz para a amostra, para evitar fotossíntese. E aí, após esses 5 dias, para essa temperatura controlada, mede-se novamente, né, a concentração de oxigênio, e a diferença entre a concentração antes, né, e depois dos 5 dias vai ser exatamente o consumo de oxigênio dissolvido pelos micro-organismos. Então a gente chama essa diferença então de DBO, a demanda bioquímica, né, de oxigênio. Exemplo então a gente tem no primeiro dia, né, assim que a amostra chega, a gente tira aqui a concentração de oxigênio dissolvido, após 5 dias, para uma temperatura de 20 graus, tira outro, e aí a gente vê essa diferença vai ser a DBO de 5,20, né? 5 dias com a temperatura de 20 graus. Se a gente esperasse mais tempo, o que é que ia acontecer? Aquele oxigênio ia decair mais. Por quê? Porque muitas vezes, né, 5 dias não é tempo suficiente para que os micro-organismos consigam degradar toda a matéria orgânica presente naquela amostra. E aí, se ainda existir, né, matéria orgânica após 5 dias, a demanda por oxigênio vai continuar, e aí a concentração de oxigênio, né, por consequência, ela vai cair mais um pouquinho. Mas por que a gente não continua então até o final para fazer essa avaliação? Porque isso demora muito tempo. Então, como a atividade de laboratório é uma atividade, né, que requer envolvimento de equipamento, material, pessoal, isso gera custos, então se definiu aqui o tempo padrão de 5 dias para fazer a avaliação da DBO, e essa DBO é chamada 5,20, né? 5 dias, 20 graus. Bom, como é que é essa interação entre a DBO, que a partir de agora a gente vai chamar de L, tá? Para facilitar aqui o entendimento também. A gente vai reduzir aqui o símbolo, né? DBO para L, e o OD aqui como OD. E aí qual a diferença, né? A diferença é a seguinte: à medida que o tempo vai passando, né, a demanda vai decaindo, né? Então vai tendo decaimento aqui, né, da concentração de matéria orgânica presente no frasco, e o oxigênio também vai reduzindo aqui, ó, no frasco. Tá? Então vai acontecendo a mesma curva de decaimento, ela serve tanto para a matéria orgânica, né, que é a concentração de DBO, como também, né, a concentração de oxigênio dissolvido. Segue o mesmo comportamento. Tá? Então é simples, esse comportamento é o comportamento exponencial, tá? Um exponencial que tem um coeficiente negativo, onde L é a concentração de DBO no início, L0, né, é a concentração de DBO no início, e L é a concentração de DBO em qualquer instante de tempo. Então essa relação aqui entre a concentração no início e em qualquer instante de tempo é dada por uma relação exponencial, onde eu tenho aqui essa potência aqui, que é o menos K1 vezes T, onde o K1 é exatamente o coeficiente de decaimento da DBO. Esse parâmetro ele é o inverso, né? A unidade dele é o inverso do tempo, né? Porque vejam que se a gente multiplica pelo tempo aqui, a gente vai cair a unidade, né? Tempo com tempo, e aqui vai ficar um parâmetro adimensional aqui em cima, né? Então esse K1 aqui tem unidade de 1 sobre tempo. Muito bem, então a DBO tem essa característica, certo? E a gente pode então
fazer estimativas, né, da DBO em laboratório através dessa equação. E aí basta então determinar qual é o K1, tá? O valor de K1. Se a gente tem duas informações, uma aqui para t igual a 0 e outra para t igual a 5, a gente consegue determinar esse valor de K1 através de um ajuste de uma equação exponencial. E com o valor de K1, a gente consegue determinar a DBO última, ou seja, quanto tempo leva, né? Quanto tempo leva para que toda a matéria orgânica ela seja degradada naquela amostra de água. Então, com o valor de K1, a gente consegue determinar aqui o valor do tempo para que o L tenda a 0. Tá? Então, é bem simples de fazer. Bom, mas nos ambientes naturais, nos rios, você tem uma diferença, né, entre degradação do rio, da DBO, para degradação em laboratório. Nos rios você tem questão de sedimentação, você tem também outros fatores que influenciam, né, no decaimento, e também tem a reeração. A reeração aumenta a concentração e a capacidade então dos micro-organismos depurarem aquela matéria orgânica. Então, em geral, nos rios, esse coeficiente de decaimento, a remoção total, é dada por duas parcelas principais, que seria um coeficiente de decaimento bioquímico e um coeficiente de decaimento por sedimentação. Certo? Então, essa remoção total é um decaimento mais uma sedimentação. E a gente usa esse KR geralmente para fazer análises então, desse decaimento da DBO em rios. Muito bem, então a gente tem essa equação aqui, a gente precisa determinar então esse KR, que é dado pela soma então do KD mais o KS. Muitas vezes a gente, por simplicidade, assume que o KS ele é 0, ou seja, o coeficiente de sedimentação ele é 0. Isso quer dizer o seguinte, que ao longo da viagem do poluente, né, no rio, esse poluente, a DBO, não vai perder massa em função de sedimentação. Bom, isso deveria ser considerado, né, principalmente quando a concentração de DBO é baixa, quando a profundidade é longa, tal, mas muitas vezes isso não é verdade, tá? Ou seja, isso é só uma simplificação para reduzir a complexidade do problema. Mas o KS, na prática, né, ele é diferente de 0. Então, e vai sempre existir essa sedimentação. Para alguns rios, a sedimentação vai ser significativa, em outros rios, essa sedimentação vai ser menos significativa, mas sempre vai existir. Por simplicidade, a gente assume que isso é 0, mas é importante que vocês saibam que em alguns casos, né, principalmente quando a DBO é alta, os valores são altos, ou quando a profundidade é pequena, a gente precisa considerar a sedimentação do problema. O KD, ele tem uma faixa de variação, tá? Então, para rios rasos, esse coeficiente de degradação ele é geralmente maior do que para rios profundos, tá? Existe uma equação na literatura bem interessante para determinar quem é o KD. Um KD em função da profundidade do rio. Simplesmente isso, tá? Então, em função da profundidade, se a profundidade for abaixo, né, para rios bem rasos, então o valor limite ele é 1, certo? O valor limite ele é 1 para rios bem rasos. E ele vai assumir então valores diferentes de 1 para rios com profundidades maiores, né? E vejam que ele vai ter um valor aqui, ó, de saturação aqui nesse ponto, né? Onde a profundidade é superior a 2,4 metros. A partir daqui, o valor do coeficiente de decaimento vai ser sempre 0,3. Tá? Então tem essa curva de variação que é dado por essa expressão matemática. Então é só aplicar e determinar o KD. O KD ele pode ser corrigido em função da temperatura do rio. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, maior vai ser essa degradação.
E isso acontece porque o metabolismo do bacterioplâncton ele vai aumentar em função da temperatura, quanto maior for a temperatura, certo? Então as bactérias vão estar mais ativas e elas vão consumir mais matéria orgânica e vão degradar mais essa matéria orgânica, certo? Então o KD ele pode ser corrigido em função dessa equação, que é uma equação chamada equação, é um modelo θ, né? Esse valor aqui é um constante, o T aqui é a temperatura, e observe que para temperatura maiores que 20, né? Esse já vai ter um incremento aqui em relação ao coeficiente de decaimento a 20 graus. Outras formas também de demanda de oxigênio na água. Então a gente pode ter, além da DBO, a gente também pode ter demanda química de oxigênio, que é o oxigênio consumido em função puramente de uma reação química que acontece entre duas substâncias ou mais, tá? Ou a demanda bioquímica, né, como eu já falei, e também tem uma demanda bioquímica associada ao nitrogênio, tá? Então essa demanda que a gente está falando, que está mais associada à matéria orgânica, ela é mais significativa em termos da presença do carbono, né? Na matéria orgânica eu tenho vários componentes, né? O carbono, o nitrogênio, mas tem duas fases, né, de demanda bioquímica, né? Que é a fase carbonácea, ou seja, as moléculas relacionadas ao carbono elas estão sendo degradadas da matéria orgânica, né? E a demanda de nitrogênio mesmo, né? Na fase nitrogenada, né? Ou seja, eu vou ter consumo de oxigênio em função puramente, né, da presença de nitrogênio na matéria orgânica. Então o nitrogênio ele vai se transformando, né, saindo de amônio para nitrito, para nitrato, e isso consome oxigênio também. Então é muito importante fazer essa avaliação dessas fases. Como eu falei para vocês, ó, tem uma fase aqui que é a carbonácea, tá? Que é a fase inicial, e também tem a fase nitrogenácea, tá? Essa demanda aqui que vai exatamente transformar o amônio em nitrito, depois para nitrato, certo? Então tem essas duas fases, e geralmente a gente estuda essa fase aqui que é relacionada ao carbono presente na matéria orgânica. Muito bem, então a gente voltando à equação simples, né, para DBO, que a gente já viu em laboratório, essa equação aqui, onde a concentração de DBO é a concentração inicial, vezes a exponencial de menos K1 vezes T. Bom, essa equação ela tem, é uma solução de uma equação diferencial que representa a variação de DBO ao longo do tempo. Essa equação diferencial é dada por essa equação aqui, ó. Volume vezes dL dt, variação da DBO no tempo, igual a menos K1, volume vezes o L. Então, essa equação, existe uma solução analítica, e a solução analítica é dada por essa equação aqui que a gente viu em laboratório, né, que é o decaimento da DBO ao longo do tempo. Muito bem, então a gente vai agora usar essa equação diferencial para fazer então a avaliação de como é que a DBO varia no tempo para cada trecho de rio. Então aqui está a equação diferencial, muito bem. Se a gente simplificar aqui os volumes, né, a gente pode simplificar aqui ó, V com V, e a equação fica mais simples, e a gente pode escrever essa equação de forma genérica. Então, ao invés do L, a gente pode usar aqui um C, que seria dado por uma concentração de alguma substância, tá? E esse C ele pode ser, por exemplo, aplicado a coliformes fecais, né, onde também eu tenho também tem uma reação cinética de decaimento de primeira ordem, como vocês estão vendo aqui. Então essa equação já vale, por exemplo, para nitrogênio, vale para fósforo, vale para coliformes termotolerantes, vale também para DBO. Então é uma equação que se aplica também não só para DBO, mas para outros casos. Muito bem, essa equação então diferencial tem essa solução, como a gente já viu, que é essa curva exponencial de decaimento. Bom, só para a gente fixar esse conhecimento, então fazer um exemplo aqui rapidamente, considerar um tanque de água a 20 graus com concentração conhecida de OD e DBO. A concentração inicial de DBO é de 4 mg por litro e a concentração inicial de OD de 8 mg por litro.
O tanque é fechado, tá? Impedindo a entrada de ar, ou seja, impedindo a reaeração. O coeficiente de decaimento da DBO é 0,35 por dia e ele pede para determinar os valores de concentração de DBO e oxigênio dissolvido no tanque nos próximos dias. É bem simples. Ó. Bom, a equação da DBO é dada por essa equação diferencial, né, como a gente viu nos slides anteriores. E a equação do oxigênio dissolvido é uma equação bem parecida também, né, porque o oxigênio dissolvido também vai decair ao longo do tempo, né, com a presença da matéria orgânica. Então a equação é bem parecida. Só que quem é que faz a concentração de oxigênio dissolvido decair? O agente principal seria a concentração de DBO, que é o L. Tá? Então na equação aqui de oxigênio dissolvido, eu tenho aqui uma diferença, né, que seria o L, que vai fazer com que essa concentração de oxigênio dissolvido decaia. Se a gente considerar então as concentrações iniciais aqui de DBO e OD, dado por 4 e 8 mg por litro, respectivamente, e a gente tem então a solução, né, da primeira equação de DBO, é dado por essa exponencial, como a gente já viu nos slides anteriores, e a solução para a equação diferencial do oxigênio dissolvido é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o L aqui, esse L, a gente substitui aqui na equação, ó, esse L aqui vem para cá, então o L é dado por L0 vezes o E elevado a menos KT, a gente substitui e a gente já tem uma nova expressão e aí a gente precisa integrar, né, para achar qual é o valor de C. E aí o valor de C, ó, já é uma solução diferente, ó, da equação da DBO. A equação de oxigênio dissolvido já deu uma diferençazinha. Seria concentração final de oxigênio, é dado pela concentração inicial, menos L0, que é a concentração inicial da DBO, vezes 1 menos a exponencial de menos K1T. Tá? Então já é uma equação diferente. Então, substituindo os valores, né, considerando que a concentração inicial de oxigênio dissolvido é 8, a gente substitui, aplica na equação e a gente vê, ó, essa solução aqui, ó, dada por essa equação. E se a gente aplica essa a equação da DBO, né, que é essa daqui, a solução da DBO, considerando que o L0 é igual a 4, a gente já vai ver outra curva. Tá? Então, você vê as interações, né, entre o oxigênio dissolvido e a DBO. Nesse exemplo específico, a gente não tem, né, um fator importante, que é a reaeração. O recipiente estava fechado, então é como se estivesse em laboratório. Né? Esse é o caso exatamente do laboratório. O ambiente controlado, sem reaeração, e aí essa curva de decaimento do oxigênio, ele é exatamente a mesma curva de decaimento da DBO. Mas e no caso real, quando eu tenho o processo de reaeração associado então às concentrações de oxigênio dissolvido? O que é que vai acontecer? Bom, vai acontecer então a questão da autodepuração. Então, o que é que seria a autodepuração? Então, imagine um trecho de rio onde aqui, ó, existe aqui um lançamento de esgoto exatamente nesse ponto. E aí eu tenho então uma água mais limpa, né, antes de chegar aqui nesse lançamento. E aí o que acontece? Quando chega no lançamento, acontece uma mistura, né, dessa água com esse poluente. Certo? Então, ó, em termos de concentração de DBO, de matéria orgânica, o que vai acontecer? A DBO era bem baixinha antes aqui do lançamento de esgoto. Aqui no ponto onde tem o lançamento de esgoto aumenta muito e depois, ó, vai diminuindo. Por quê? Porque a matéria orgânica vai sendo degradada e a concentração de oxigênio dissolvido vai diminuindo até ela chegar aqui a perto de zero, aqui, ó, tendo um ambiente aqui, né, que onde essa matéria orgânica já foi depurada, certo? Então aqui eu tenho uma fase de águas limpas, aqui eu tenho uma zona de decomposição, aqui uma zona séptica, onde eu tenho presença de bactérias, zona aeróbica, né? Aqui eu tenho uma fase de recuperação e aqui a zona limpa de novo. Considerando a concentração de oxigênio dissolvido, o que acontece? A concentração de oxigênio dissolvido sem a presença de poluentes vem uma concentração alta. Quando chega aqui na fase, ó, nesse ponto do lançamento, a concentração vai começar a decair por conta do consumo de oxigênio pelos micro-organismos para degradar essa matéria orgânica.
até um ponto onde essa concentração fica muito baixinha, né? Fica a concentração mínima, e aí a concentração ela vai aumentando pelo processo de reação e também, né, porque eu já não tenho tanta matéria orgânica presente no meio e aí eu não preciso mais consumir tanto oxigênio dissolvido. Então o que é que vai acontecendo com a curva de oxigênio? Ela vai se recuperando, né, desse impacto aqui desse lançamento. Então o oxigênio ele vai se recuperando até chegar aos níveis normais aqui antes do lançamento. Essa curva aqui é a curva que a gente chama de curva de autodepuração e cria então essas zonas, né, que a gente acabou de falar aqui nesse slide. Muito bem, aqui é só também já repetindo, né, então a autodepuração ele é um consumo de oxigênio dissolvido, né, exatamente pela presença do lançamento, né, de algum efluente. E esse processo vai consumir então oxigênio por bactérias decompositoras e para isso, né, o oxigênio ele começa a decair. E aí vai acontecer a recuperação do oxigênio, né, em função de processos de reação. Então é muito importante o estudo, né, desse processo de recuperação das concentrações de oxigênio dissolvido por principalmente, né, fenômenos relacionados à reação. Então vamos lá, como é que funciona a reação? A reação acontece exatamente na interface entre a água e o ar atmosférico. Tá? Então é exatamente nessa interface onde vai acontecer o processo de reação. E o processo de reação acontece em função da diferença de concentração de oxigênio na água com a atmosfera. Então geralmente as concentrações na atmosfera de oxigênio são maiores do que na água, então vai acontecer então um fluxo, né, da atmosfera para a água. Esse fluxo ele vai ser mais intenso quando acontecer microturbulência na superfície da água. Então, quanto maior a turbulência, maior vai ser esse processo de reação. Bom, só que essa reação, né, vai começar a elevar a concentração de oxigênio na água até um limite, né? Esse limite é o limite de saturação. Então, quanto mais fria é a água, maior é esse valor máximo, né, da capacidade da água reter o gás, que é o gás oxigênio. Essa concentração, os valores máximos, chegam em torno de 14 mg por litro, certo? O valor máximo das concentrações de oxigênio, de saturação de oxigênio na água, certo? Bom, à medida que eu vou aumentando, né, a reação, que depende da turbulência, vai acontecendo então um acréscimo, né, das concentrações até esse limite aqui, que é a concentração de saturação de oxigênio dissolvido. Muito bem, olhando agora para o lado matemático, o que é que muda na equação? O que é que muda na equação? A gente já viu que a equação da diferencial do oxigênio dissolvido é dado por essa equação aqui, né? Que a variação da concentração do oxigênio dissolvido no tempo é dado por menos Kd vezes a concentração do dBO. E aí eu vou ter um termo agora positivo, ó, ou seja, um termo que vai incrementar a concentração de oxigênio em função do processo de reoxigenação, ou seja, a reação. E essa equação é dada por essa equação aqui, ó. Esse processo é dado por essa equação, que é o Ka, que é o coeficiente de reação, vezes a concentração de saturação de oxigênio dissolvido na água, menos a concentração de oxigênio dissolvido. Ou seja, quanto maior for essa diferença entre a concentração de saturação e a concentração que existe, né, no rio, presente no rio, maior vai ser essa capacidade de reação também. Tá? Por exemplo, se a concentração de oxigênio no rio estivesse próxima já da saturação, quer dizer que aquela água no rio não tem mais capacidade de absorver oxigênio que vem da atmosfera. Tá? Então, por isso que a reação depende dessa diferença, né, entre a concentração de oxigênio de saturação de oxigênio dissolvido e a concentração de oxigênio dissolvido no rio. Bom, o Ka tem várias equações empíricas, né, na literatura para determinar o Ka. Então tem algumas equações aqui nesse slide
que dependem tanto da profundidade como da velocidade do rio. Então aqui estão as faixas de aplicação, e para cada rio, né, que com uma profundidade e uma velocidade, a gente aplica uma equação específica. Não tem mistério nenhum. Só que essa equação depende de dois parâmetros, né, que seria a velocidade e a profundidade. E muitas vezes a gente não tem essas informações. Então existem equações empíricas mais simples, como por exemplo a equação de Lorentz 2004, que é dado por essa equação aqui, onde o Ka é 100 vezes a declividade do local. A reeração também depende de quedas. Então, se você tem quedas d'água ou a presença de barragens que faz com que aconteça esse desnível da água, né, criando uma cachoeira e a turbulência ali, vai acontecer então um incremento, né, dessa reeração nesses pontos. E aí existem equações matemáticas específicas em função exatamente desse desnível, da temperatura, da concentração de oxigênio, né, a montante e a jusante da barragem. Então dá para aplicar essas equações aí. A presença de barragens, que é das d'água, né, então a equação aqui, ó, esse parâmetro A e B que está nessa equação, pode ser determinado através dessas duas tabelas aqui, tá? Isso na literatura é bem simples de achar nos livros de hidráulica e também nos livros de simulação, né, de qualidade de água. Bom, a reeração também vai depender da temperatura da água. Quanto maior a temperatura da água, maior vai ser a capacidade de ter reeração, porque a solubilidade ela vai começar a diminuir com o aumento da temperatura da água. Então vai ficar muito mais fácil, né, de ter a troca, né, de ter troca de gás, né, entre a água e a atmosfera. Então essa equação aqui ela pode ser usada para corrigir o coeficiente de reeração, né, considerando a temperatura da água. Bom, um modelo simples para fazer essa avaliação entre DBO e oxigênio dissolvido, considerando esses processos que eu acabei de mencionar, decaimento e reeração, é o chamado modelo de Street-Phelps, que é um modelo de alta depuração para rios. O modelo de Street-Phelps ele permite analisar então casos simples de lançamentos de DBO e também prever essas consequências na concentração do oxigênio dissolvido. Então, a equação do DBO é essa daqui, como eu já mostrei no slide anterior. A gente chama essa diferença aqui, ó, que é a concentração de saturação de oxigênio na água menos a concentração de oxigênio dissolvido. A gente chama essa diferença aqui de déficit de oxigênio. Tá? Então a gente pode substituir aqui essa diferença por essa variável aqui chamada D. E essa equação aqui, ó, ela fica mais simples, né? Essa equação ela pode ser transformada em uma equação onde a gente vai avaliar o déficit de oxigênio na coluna d'água. Bom, quais são as simplificações que esse modelo ele possui? Então ele considera que o rio apresenta um escoamento uniforme, considera que o rio sempre recebe contribuição localizada e constante de um afluente com um valor de DBO, certo? Então, em função dessas considerações, também tem o processo de mistura, né, nas confluências, e aí dá para considerar também nesse modelo, né, que é esse processo que a gente já citou em slides anteriores, né? Quando a gente tem a mistura, né, quando a gente tem uma confluência, a gente tem uma mistura e a concentração, a jusante, né, da confluência vai ser dada por essa equação, que é uma média ponderada. Bom, o que é que acontece então no modelo de Street-Phelps? A gente vai ter lançamentos pontuais que chegam aqui no rio, e esses lançamentos eles vão encontrar um volume d'água que está sendo transportado em função da velocidade do rio. Então imagine então a água como um conjunto de pacotes, né, que estão sendo transportados em função da velocidade do rio. Cada pacote desse ele está sendo transportado com uma velocidade. Imagine que cada pacote desse está em cima de um trem, né, para facilitar o nosso entendimento. E que o lançamento aqui do esgoto ele está fixo. Então, à medida que o trem vai passando, esse volume aqui ele vai misturando, né, e vai aumentando a concentração em cada volume desse, cada pacotinho de água desse. Só que à medida que o trem vai passando, né, e esse pacote de água
ele deixa de receber essa contribuição pontual, as concentrações vão diminuindo em função do decaimento, né, da matéria orgânica, em função do processo de degradação por micro-organismos aquáticos. Então, o processo é bem similar. Então, o que é que a gente estuda nesse caso, né? Como é que é a degradação e a reoxigenação de cada volume desse, de cada pacote de água que está sendo transportado de montante para jusante com uma determinada velocidade, que é a velocidade do rio. Bom, dado a velocidade do rio, a gente consegue então determinar a distância, né, em que posição está o pacote de água que você está analisando. Essa distância aqui, percorrida por cada pacote de água, é dada pela velocidade vezes o tempo. Bem simples. Bom, no modelo de estudo de Phelps, a DBO é dado por essa equação, né, que é a equação de decaimento simples, né, em função do tempo, que também pode ser escrita em função do espaço, onde o tempo é dado pelo o espaço dividido pela velocidade. Então é bem simples de determinar. Bom, com relação à equação de oxigênio dissolvido, né, que a gente viu aí no slide anterior, escrita em termos de déficit de oxigênio, essa equação diferencial ela tem uma solução analítica, que é dada por essa equação aqui. Então basta aplicar essa equação, essa solução analítica, para determinar o déficit de oxigênio em qualquer intervalo de tempo. Ou, se você preferir, você pode aplicar essa equação também em função das distâncias em relação à posição aqui do efluente, né, do lançamento do efluente. Então, ou você pode escrever essa equação em termos de tempo ou em termos do espaço, que é a distância exatamente do ponto de lançamento do efluente até o ponto aqui que você quer avaliar a concentração de oxigênio dissolvido. Simplificando, o modelo de Distrito Phelps, então, é uma solução analítica dado por essa equação matemática e é bem simples de analisar. Bom, onde o KD é o coeficiente de decaimento, né? Então ele varia de 0,3 a 1. O Ka é o coeficiente de reação. O Kr é o coeficiente de remoção, que é dado pelo KD mais Ks. O S pode ser simplificado, o Ks, né, que é o coeficiente de sedimentação, pode ser simplificado para ser igual a zero. E a gente pode determinar então o valor do D em função dessas variáveis. Então a gente precisa determinar primeiro, né, cada coeficiente de decaimento, né, o coeficiente de reação também, e substituir aqui os valores. Bom, numa bacia hidrográfica a gente tem uma complexidade, né, porque a gente tem vários trechos de rios, várias confluências, e aí a gente precisa determinar como o transporte, né, de cada pacote de água desse, né, em termos de decaimento, reaeração, processo de mistura. Então é muito importante fazer o mapeamento dessa rede de drenagem para determinar então a avaliação das cargas desses poluentes de montante até jusante, aqui, até o ponto mais extremo da bacia hidrográfica, que é a foz do rio, para fazer a avaliação dessas cargas e concentrações que estão chegando então no estuário. Aqui um exemplo para vocês, as bacias hidrográficas, onde eu tenho aqui o lançamento da DBO aqui nesses pontos em azul, e esse lançamento DBO então ele vai sendo propagado em função aqui da calha do rio, e essa concentração ela vai diminuindo, vai sendo degradada. Então é possível fazer esse tipo de análise. Aqui a concentração de oxigênio dissolvido de DBO, e aqui a concentração de outros poluentes, né, avaliando classes. Existem vários modelos de qualidade de água que podem ser utilizados, né, para fazer esse tipo de avaliação. O SIGA, que foi um modelo desenvolvido na UFAL, é um deles, né, que é o Sistema Integrado para a Gestão de Água. Eu vou colocar o endereço para vocês baixarem esse programa aqui nos comentários. Como também existem outros modelos, né, como o Sequal 2E e o SWMM, né, como modelos também que são muito robustos, né, para o cálculo integrado para avaliar essa questão, né, da DBO, do oxigênio dissolvido, da concentração de coliformes termotolerantes, né, de tudo que está sendo produzido na bacia hidrográfica até chegar exatamente na foz do rio, né, que é onde a gente tem interesse em saber as concentrações para avaliar
qual é o aporte, né, dessas concentrações no estuário. Bom, era isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje. Vou ficar por aqui e na próxima aula então a gente vai começar o conteúdo novo, né, falar um pouquinho sobre as equações, né, referentes a transporte de massa. Então até lá, um abraço.